Nós agradecemos ao senhor Merci. Dando continuidade, antes de passar ao próximo palestrante, eu gostaria, por gentileza, de fazer um pequeno aviso. Informamos que, devido ao avançar da hora, o tempo destinado ao coffee break, que ocorreria neste momento, será suspenso na programação pela manhã. No entanto, o espaço permanecerá disponível ao longo de todo o evento. Por isso, todas e todos podem se servir à vontade, desde que de forma discreta, a fim de não comprometer o andamento do seminário. Agradecemos a compreensão e colaboração de todas e todos. Dando continuidade, convidamos o biólogo Hugo Silva Cavaca, mestre em Ecologia e Ecossistemas, especialista em Ecologia e Gestão Ambiental, assessor de Meio Ambiente da deputada Irine Lopes e membro do Movimento de Unidade de Conservação do Estado do Espírito Santo, que apresentará a palestra. As revisões dos planos de manejo dos parques estaduais são necessárias ou servem para atender ao PEDUC? Bom dia a todos e a todas. Antes de começar a falar, eu gostaria de fazer um esclarecimento para todos. O seminário, ele aborda vários aspectos estrategicamente pensados. Nossa intuição é levar as discussões em todos os âmbitos que a gente presencia no dia a dia do nosso movimento. Então, eu fiquei responsável por falar dos planos de manejo que estão sendo conduzidos pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a SEAMA. Antes de mais nada, eu preciso explicar para quem não conhece o tema, que os planos de manejo são documentos técnicos, que toda unidade de conservação, por lei, são obrigados a ter. Esses planos demoram em torno de 12 a 18 meses a serem produzidos. E eles são produzidos olhando os aspectos físicos, biológicos e socioambientais. E esses planos de manejo são feitos por equipes técnicas multidisciplinares. Ok? Bom, então vamos lá. Obrigado aí a presença de todos. Almir, meu brother. Vamos lá. Bom, a Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3, diz que os Estados federativos, as instâncias federativas do Brasil, devem constituir espaços territoriais protegidos e vedam qualquer utilização que comprometa a integridade. Então, isso é uma norma da Constituição Federal. Levou-se mais de uma década, aproximadamente, a gente acompanhou isso, uma discussão na Câmara e no Senado para instituir uma lei específica, que a Irine já falou aqui, que é a lei do SNUC. O SNUC é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Conservação da natureza, é para a natureza. Bom, e no estado do Espírito Santo, criou-se 10 anos depois o Sistema Estadual de Unidades de Conservação, que infelizmente na sigla do estadual não tem da natureza. Esse é o que? Para em unidades de conservação, o SNUC fala conservação da natureza. Eu faço questão de frisar essa palavra. Bom, as leis estabelecem que todo o ser é um espaço territorial e suas águas jurisdicionais, onde tem vida, serviços, etc., que estão sob regime especial de administração e que se aplica a garantias adequadas de proteção. Bom, aí, nossa surpresa, o governo do Estado criou em junho de 2023 esse decreto que eles dispõem sobre o Programa de Desenvolvimento Sustentável de Unidades de Conservação do Estado do Espírito Santo, com a sigla PEDUC. Esse decreto é tudo menos sustentável. No seu artigo 1º, inciso, ele já propõe para esses
esses estudos técnicos desenvolvidos por equipe técnica, ajustes. Como é que um decreto pode pedir ajustes se nem campo é feito, se existe um plano de manejo que foi realizado por equipe multidisciplinar, levou-se mais de um ano e o decreto pede ajustes no plano de manejo desses parques aí. Por que um decreto, em junho de 2023, lançado pelo governador do estado, coloca ajustes no plano de manejo? Vamos lá. Os nossos questionamentos sobre o decreto. Esse decreto, ele observa as normas e diretrizes estabelecidas nas leis. Ele prioriza a conservação da natureza e os seus recursos genéticos. Ele considera o ser, como o Valtinho disse aqui, como um sítio de salvaguarda da diversidade biológica e de serviços ecossistêmicos. Bom, aí o governo do estado, não se contentando com o decreto, contratou essa empresa que o Merci abordou, chamado Ernest Young, sem o processo licitatório, como a deputada Irine disse. E essa empresa não tem expertise nenhuma na área ambiental. Para vocês terem uma ideia, todo o estudo que foi feito no estado não teve uma profissional da área biológica. Tinha uma bióloga, para não dizer. Mas unidades de conservação. Bom, aí o decreto do PEDUC foi lançado em 13 de junho e esse contrato da SEAMA com a Ernest Young foi assinado em 28 de 12 de 2003. Na cláusula primeira, ele fala que é para fazer uma modelagem econômica e jurídica. Sequer cita qualquer aspecto ambiental. Bom, os estudos da Ernest Young, do Seis Parque, o movimento em defesa da UC analisou todos os estudos. E eu posso garantir a vocês, em todos os parques, apesar do movimento ter acompanhado mais o Parque Itaúnas e o Paulo César Vinha, devido a recursos humanos, né? Os estudos da Ernest Young não abordam aspectos ambientais, ele não analisa os planos de manejo existentes, sequer citam, até citam, mas não analisam. Eles não consideram a ocorrência de espécies ameaçadas de extinção, endêmicas, microendêmicas. Nós vamos ver isso. Eles propõem instalação de infraestruturas em áreas sensíveis, previstas no plano de manejo, e eles propõem ajustes. O próprio plano também propõe ajustes. Faz uma modelagem econômica e fala, tem que fazer ajuste nos planos de manejo. Bom, vamos lá. Nossos questionamentos sobre os estudos da Ernest Young. Quais foram os parâmetros técnicos utilizados pela consultora para propor a instalação de infraestruturas sugeridas? 0. Eles estão em consonância com os objetivos da unidade de conservação? Esses objetivos são definidos em lei, gente. Lei federal e estadual. Qual foi a análise feita pela Ernest Young sobre aspectos da biologia da conservação, que é a ciência que trata da conservação da biodiversidade? É a ciência voltada diretamente com as unidades de conservação. Bom, vamos dando continuidade. Aí o governo do estado colocou o seguinte: as unidades, os parques que têm plano de manejo precisam fazer revisão. E os que não têm que elaborar. Bom, quais são os argumentos da SEAMA? Existe um termo de compromisso ambiental assinado com o Ministério Público que exige isso. Primeiro argumento. Segundo argumento, adequação ao roteiro metodológico do ICMBio. Bom,
que nós vimos que o termo de compromisso ambiental assinado com o Ministério Público foi de todas as unidades de conservação, as 17, diversas categorias, parques, APA, RBio. Mas o que nos chamou a atenção é que os parques tiveram um processo super corrido, numa velocidade jamais imaginada. Tanto é que você tem planos de manejo muito mais antigos que lá de cima, que eles nem sequer tocaram. Por exemplo, ali, ó, Praia Mole, APA de Setiba. Observe que o Parque Fundo Grande, o Parque Pedra Azul, o Parque de Itaúnas e o Paulo César Vinha tinham um plano de manejo nessas datas ali, em amarelo. E o Parque da Cachoeira da Fumaça tinha um plano de uso público. Não tinha plano de manejo e nem o Mata das Flores. Aí começaram a ser feito a revisão. O Parque da Cachoeira da Fumaça e de Itaúnas já foram concluídos. Aquela revisão aí, 6 de 7, são as etapas. Etapa de 6 de 7, 6 de 7, 6 de 7, 6 de 8, no Parque Paulo César Vinha. Então, assim, tudo bem, ok, o Ministério Público colocou isso, eu acho legal. Mas por que não cobrar, em vez de revisão de plano de manejo, a execução de programas de manejo? Planos específicos das unidades de conservação. Mas tudo bem, vamos lá. Aí, eu comecei a estudar o roteiro metodológico. Nós, no movimento, no movimento, começamos a estudar o roteiro metodológico. E vamos lá. Como o movimento, nós estamos com 440 membros hoje, mas a gente não teve perna para acompanhar todos, nós acompanhamos desses 2 parques. A empresa contratada é essa SALT, que ganhou a concorrência para fazer a revisão nesses 2 parques, são revisão dos planos de manejo. Esta empresa é uma empresa de São Paulo e consta no termo assinado, termo de referência, a seguinte informação: toda a revisão vai ter que ser feita em dados secundários, sem validação in loco. Gente, quem é da área sabe disso. Como é que você pode fazer revisão de plano de manejo sem validação in loco das informações? Bom, então começa a nossa estranheza a partir daí. Vamos lá. Isso é a fonte da própria SALT, tá? O roteiro metodológico do ICMBio coloca como diretrizes básicas algumas. Tem que envolver comunidade tradicional, Instituto de Ensino e Pesquisa, conselhos da unidade, indígenas quilombola e as representações desses povos tradicionais, como a FUNAI, como o INCRA, né, Fundação Palmares. Quando você tem sítio arqueológico, o IFAM, e ele tem que considerar serviços de ecossistema. Minha professora, querida professora Ana Carolina Cibeck de Araújo, foi professora, e a gente sabe da importância dos serviços ecossistêmicos e a importância que essas unidades têm em prestar esses serviços. Vamos lá. Então, isso aqui são as etapas previstas no roteiro. Itaúnas sequer teve participação desses órgãos. Os quilombolas e os indígenas, reconhecidos como os pataxós, tinham que estar nesse processo, nessa etapa aqui. Aqui tinha que ter esses povos. Desculpa. Aqui. Sabe quando a sociedade civil começa a participar? Naquela terceira plaquinha ali, ó, onde está escrito oficina. A imagem não está muito boa. Mas ali, nas 2 primeiras, é uma equipe de planejamento. E onde tem território de povos tradicionais, é obrigatório a participação desses povos. Bom, aí o roteiro coloca que quando você tem o CES, onde está a sobreposição territorial com povos tradicionais, esses povos têm que compor o grupo de trabalho.
Isso foi feito em Itaúnas, a Simone vai falar para vocês depois. Não. Bom, para você convidar participantes da oficina, você tem que considerar várias coisas. O envolvimento de órgãos, de pessoas. Gente, o movimento UC, que nós tínhamos mais de 500 membros, que estamos no dia a dia no Briga, sequer fomos convidados. Ex-gestores de unidade, eu fui o primeiro gerente do Parque Paulo César Vinha, na época que Almir era secretário estadual de Meio Ambiente. Eu sequer fui convidado. Nós chegamos na cara dura. O movimento foi lá e se fez presente. Mas o órgão não convida. Essa relação está muito estranha. Vamos lá. Na preparação das oficinas, quando você vai discutir o plano de manejo, planos de manejo anteriores têm que ser base do estudo, base, porque eles foram desenvolvidos. Lembra que a SALT foi contratado para desenvolver a revisão sem validação de dados e tudo mais. Bom, é uma fonte imprescindível. Bom, e muitas vezes, quando chega na parte do zoneamento, necessita de mais tempo. Sabe quanto tempo se discute o zoneamento nessas revisões? 2 dias. E às vezes, você faz uma reunião de 1 semana, não é suficiente para discutir zoneamento. São as coisas que nós registramos. Vamos lá. Bom, aí vamos falar do Parque de Itaúnas. Essa SALT produziu esse documento e disse o seguinte para a sociedade lá. É fundamental, texto tirado, né? Destacar que essa oficina não teve caráter de deliberação sobre zoneamento. Tampouco consistiu em processo de definição participativa de zona. Para que convidar órgãos, comunidades, se o que ele fala, o governo acata se quiser? Especialistas na área. Para que isso? E eles falam que o processo de definição das zonas foi conduzido de forma técnica e foi validada pelo Conselho. Não é verdade. Nós temos representantes do Conselho do Parque de Itaúnas e a Simone vai tocar isso. Nós temos vários aqui que eu estou vendo. Bom, olha para vocês terem uma ideia. Esse em azul aí é a aldeia Pataxó, reconhecida. Está lá antes da criação do parque. Mas eu não vou falar muito do Parque de Itaúnas, porque a Simone vai falar. Mas eles criaram como ZUD 02. Está vendo ali? ZUD 02. O que é ZUD? Não, aí eles reconhecem tanto a SALT quanto o plano de manejo, que a aldeia Pataxó é comunidade tradicional. Ok? Aí eles colocam ela como ZUD. Mas o que diz o roteiro de CMBio? Zona de sobreposição territorial. É a zona que contém sobreposição de território da UC com outras áreas protegidas, tais como terras indígenas declaradas e territórios quilombolas delimitados. E o que diz a ZUD, que é o que eles colocaram lá, que contém ambientes naturais antropizados, cuja presença é incompatível com a categoria de manejo, que só pode ser estabelecida por instrumento jurídico de presença de populações. Aí eu pergunto, e aí eles falam que futuramente, olha lá, que a SALT fala ali, ó, zona de uso divergente, eles colocaram zona de uso divergente, a área será futuramente reconhecida como zona de sobreposição territorial. Depois que você conhece ela como ZUD, você vai transformar ela em zona de sobreposição territorial de povos indígenas? Eu duvido, né, que isso aconteça. Vamos lá. O Parque Paulo César Vinha e o Parque de Itaúnas, quando você faz a revisão do plano de manejo, eles geralmente têm 8 etapas, ok? A etapa 1, que é a equipe de planejamento, que tinha que ter quilombola.
A etapa 2, a etapa 3 começa a participação da população. Vamos lá que eu tenho que adiantar o tempo aqui. Bom, os quilombolas e os indígenas, no caso do Parque de Itaúna, tinham que estar presentes nessas duas etapas. Estou apanhando aqui. É isso mesmo. É porque eu vou repetir aqui, ó. Bom, não, está faltando aqui, gente. Me desculpa, mas eu vou ter que voltar aqui. Deixa eu só ver se está faltando. Mas o que acontece? Aquela etapa da oficina consultiva ali, você vai fazer consulta à população para pegar aspectos socioambientais da unidade. Ali, não se discute zoneamento, é só na etapa 6, ok? Agora, teve uma reunião no conselho em que nós invadimos essa reunião, digamos assim, chegamos lá de supetão, no Parque Paulo César Vinha, em 6 de dezembro de 2024. Não tá, naquela etapa 3. Nós chegamos lá, estava tendo uma reunião, conduzida pelo gestor. Sabe qual era o assunto? Revisão do zoneamento ambiental. E eles deram para os conselheiros 15 dias corrido para eles analisarem e derem parecer. Aí, olha só o mapa que eles apresentaram de zoneamento. Isso fora da etapa, tá? Isso foi o que a SEAMA apresentou. Bom, vamos lá. Então, nessa etapa aqui, desculpa, era isso aí, ó. É nessa etapa que estava ocorrendo essa reunião com o conselho. E deveria ocorrer nessa etapa. Por que anteciparam? Por que botar a carroça na frente dos burros? Por quê? Com qual objetivo? Nessa mesma época que a gente estava discutindo, o ICMBio lançou essa nota sobre específico do zoneamento proposto para o Parque Paulo César Vinha, em que ele sugeriu o indeferimento da proposta. O movimento UC foi lá, nós apresentamos ao IEMA e à empresa nossa concordância com o documento do ICMBio, assinada pelos participantes. Nós fizemos um documento e entregamos a SALT, questionando várias coisas. Eles assinaram, e aqui está a foto do recebimento. Uma das coisas que nós pedimos é por que eles não estavam considerando o mapa, eles usaram como mapa base o mapa apresentado pela SEAMA, pelo IEMA, lá em dezembro de 2024, bem antes. Com qual o propósito, né? Então eles apresentaram esse mapa ali da direita. Esse da esquerda, que tem a grade, é o mapa previsto no plano de manejo. Vamos lá. Eles apresentaram áreas de infraestrutura, estão todas em vermelho. Nesse ponto, próximo à Lagoa Feia, neste ponto, na trilha tropical, neste ponto onde hoje funciona a sede, neste ponto aqui e neste ponto aqui, a área de ocorrência do Sapinho de Setiba, que ali eles querem fazer um museu para o Sapinho precisa de museu, precisa de espaço, território. Neste ponto aqui, que eles botaram estacionamento para 1.000 veículos, e neste ponto aqui, em cima da pedra da Lagoa de Caraís. O que o plano de manejo antigamente propunha? Aqui, recuperação, posse da lagoa e adesão às zonas de mais conservação. Aqui de recuperação, e a área infraestrutura era ali na sede. Bom, então esse foi o mapa que eles apresentaram, que foi proposta pelo próprio IEMA. E aqui, ó, eu recebi lá do Instituto do Boitatá essas bolinhas vermelhas que estão ali, tá vendo? É a área de ocorrência do Sapinho de Setiba. Só ocorre ali. Não tem registro dele em nenhum outro lugar do mundo, nem em outro lugar do Estado do Espírito Santo, apenas nessa região. E eles estão querendo propor infraestrutura ali, ó.
Sabe aqui onde que eles querem botar 1000 veículos? A ocorrência do lagartinho de Linhares, também ameaçado de extinção. 2 espécies ameaçadas de extinção. Bom, lá na oficina teve participação de várias gentes, ó. Constituem grupos, está ali, ó. E aí o que nós propusemos? Aqui, um pequeno portal de entrada, porque tem a trilha e o pessoal de Vilagem do Sol utiliza essa trilha, e ali, ó, um posto de guarda-vidas, e que se concentrasse as estruturas onde hoje é a sede. Nós propusemos não ali da proposta deles, não ali onde corre o Sapinho, onde que eles querem botar o museu. Propusemos que aqui não ocorra, e que aqui não ocorra estacionamento, que sejam áreas de adequação ambiental. Essa foi a proposta de todos os presentes. E aí, eu vou ter que terminar, gente. Bom, o SNUC estabelece penalidades para isso, tá? E essa é a lei. E a gente conclui o seguinte: o PEDUC desrespeita a legislação, tanto SNUC e CISEUC. Os estudos da Ernesto não fazem uma abordagem ambiental. Os planos de manejo estão sendo direcionados para atender o PEDUC. O parque permite visitação pública, mas não turismo de massa, a gente sabe que essa categoria permite. E o governo do Estado deve abortar por completo o PEDUC e rever sua política ambiental. Essa é a posição do movimento C. Sabe o que é, gente? O pior, que o PEDUC está tendo cria. Olha lá, em Vila Velha. Uma unidade de proteção integral. É isso aí, ó. Eu gostaria de deixar a mensagem para todos, mas principalmente aproveitar que eu estou sendo gravado aqui. Eu gostaria de deixar essa mensagem para o governador Renato Casagrande e para o secretário estadual de Meio Ambiente, Felipe Rigoni, dando os nomes como Camila disse. Eu espero que eles escutem essa mensagem do Chico Xavier. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim.